Do Evangelho segundo São Lucas. No ano 15º do imperador Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, Filipe seu irmão tetrarca da Itureia e da província de Traconítides, e Lissânias tetrarca da Abilene, sendo pontífices Anás e Caifás. O Senhor falou a João, filho de Zacarias, no deserto. Percorreu ele toda a região do Rio Jordão, pregando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Que todos os vales se subam, e que todos os montes e colinas se abaixem. Que os maus caminhos se tornem direitos, e que os escarpados se aplanem. Então, todo homem verá a salvação que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, a eternidade bem-aventurada, que é todo o nosso desejo e o fim último da nossa vida cristã, iniciada no Santo Batismo, a vida eterna, ela é toda feita de alegria. Não se esqueçam disso. A vida eterna, ela é toda feita de alegria. Porque Deus, sendo tudo em todos lá, realiza este mistério. A alegria de Deus é participada em diversos graus por suas criaturas que foram então aprovadas, consideradas dignas de lá estar com o Senhor. Informados por esta alegria, na plenitude dela, os santos, os eleitos, os anjos, não têm mais necessidade de nenhuma coisa criada, nem de nada, nem de ninguém. Mas nós não estamos na eternidade. Nós estamos no tempo. E aqui no tempo, uma marca característica da sujeição ao tempo é esta aqui. Nada permanece para sempre como está. Nada. Absolutamente nada no tempo permanece do mesmo jeito para sempre. Tudo oscila, tudo muda. Então, como nossa alma foi preparada para esta alegria espiritual que permanece, que não muda,
e que não existe aqui. Essa alegria que as coisas criadas não têm e não podem comunicar. Então é muito fácil entrarmos diversas vezes em situações frustrantes, nos vermos frustrados, porque aquele objeto, aquela coisa criada, em quem havíamos depositado nossa mais alta confiança, já não é mais a mesma, mudou. O que era novo ficou velho. O que era saudável adoeceu. O que estava vivo morreu. O que era por nós ficou contra nós. Então, o que é que resta para muitas pessoas a não ser colocar-se numa situação de vitimismo, de coitadismo, de quem lamenta a sorte? Nos aproximando agora já no limiar do Natal do Senhor, eu gostaria de deixar aqui uma indicação que deve servir não apenas para celebrarmos bem o Natal, mas para vivermos bem a nossa vida. Porque afinal de contas, Deus, na sua infinita misericórdia, sabendo que saindo do paraíso, o que nos restou foi este grande deserto chamado mundo, que de modo poético na piedade católica chamamos de vale de lágrimas, vale de lágrimas. Não ficamos abandonados. Deus quis que houvesse para nós uma fonte na qual pudéssemos antecipadamente beber algo daquela alegria que faz a plenitude dos santos e dos anjos na eternidade feliz e bem-aventurada. E essa fonte, esse oásis, meus queridos, ele se encontra à disposição de todo aquele que dá este passo na fé. Qual passo? O de certificar-se de que Deus não apenas fala, não apenas promete, mas cumpre, realiza, faz o que prometeu. Quando o evangelista São Lucas decidiu narrar os fatos, os acontecimentos relacionados ao Natal de Nosso Senhor, ao nascimento e infância de Jesus, colocou uma moldura nestes acontecimentos. E esta moldura é a moldura da alegria. As almas simples que estão aqui entendem o que eu estou dizendo, porque inclusive os mistérios do Rosário que tratam do nascimento de Nosso Senhor são chamados mistérios gozosos ou mistérios da alegria. De onde vem esta alegria experimentada por aquela gente?
os pastores, José e Maria, Ana e Simeão, Zacarias e Isabel, os magos. De onde vem esta alegria? Não vem de nenhuma realidade criada. Vem só de um fato. Qual? Eles testemunharam que o que Deus havia falado se cumpria diante dos olhos deles. Eles se enchem de alegria porque Deus cumpre, faz, realiza o que promete. Evidentemente que gente muito ocupada como nós, e que tem pouco tempo para prestar atenção nos modos como Deus age, mais preocupado com as próprias ideias, querendo impor a Deus o seu modo de agir. Essa gente tem muita dificuldade de tomar parte nesta realidade que se dá quando Deus irrompe, agindo nos fatos e na história. Esses humildes e simples que Deus elegeu, que Deus vocacionou, que Deus chamou para testemunhar o nascimento do seu filho, sabiam do que o Padre está anunciando aqui. O nascimento de Jesus não mudou a condição social das pessoas que se aproximaram dele. José e Maria continuaram pobres. Os pastores também, depois que foram adorar o menino reclinado na manjedoura, voltaram cheios de alegria, mas para a mesma vida que tinham vivido. Nada mudou, mas tudo mudou. Nada mudou, mas tudo mudou. Porque quem começa a se dar conta de que Deus age e cumpre o que fala, passa pela experiência, uma experiência libertadora maravilhosa, que é a da relativização das criaturas. Deus começa então a ser o tudo e a bastar e a ser mais do que suficiente para aqueles que se dão conta de que o que está na palavra vai se cumprindo, vai se realizando. Esses, então, começam a querer muito pouco do mundo. E do pouco que querem menos ainda. Vejam, na raiz da nossa sofreguidão, na raiz destes vazios, na raiz de nossas frustrações, o que é que está? A decepção ou a falta de alguma coisa criada, que imaginamos ser indispensável. Aquela coisa, ou sei lá, é o quê ou quem, para quem você olha e diz, sem isso não vivo. A minha vida não pode passar sem pronto. Eis aí a cegueira de alma.
Eis aí a doença que impede de ver que Deus fala e faz. Quando Deus, prestem atenção, quando Deus realiza algo que está prometido, dá-se na história, acontece na história um fenômeno parecido com aquele quando a gente joga uma pedra num lago plácido. E daquele ponto onde a pedra cai, começam a surgir ondas que vão do centro do local onde caiu a pedra até a margem. Todas as vezes que Deus irrompe na história, como foi o caso da ação maravilhosa de Deus, pela encarnação do Verbo, pelo nascimento do seu Filho, a história, o tempo, estão marcados por esta alegria que é permanente, que não ficou restrita, que não está reduzida nem restrita ao tempo em que este fato se deu, mas que permanece, que atravessa os séculos, para que os simples e os humildes de coração, de todas as eras e de todas as idades, possam experimentar e beber daquela mesma água que Maria Santíssima, São José, os pastores, os magos, Simeão e Ana beberam. E é esta graça, já que o Senhor nos concede mais uma vez, que a Igreja, nossa mãe, nos anuncie esta alegria que permanece de modo misterioso no tempo, não acabou, não está encerrada, ela se estende como ondas, cobrindo todo o tempo até o fim dele. É preciso, então, que prestemos atenção em Deus. E ainda mais em tempos tumultuados como estes, né? Esses que deveriam ser os tempos de maior recolhimento, de maior oração, de maior atenção dada a Deus, a sua palavra e as suas obras, é o tempo de maior dispersão. Porque se juntam festas, viagens, férias, ou seja, as realidades mundanas absorvem e atraem por completo a alma, que já não tem mais, que já não encontra mais o ambiente necessário para recordar a ação de Deus pela encarnação e o nascimento do seu Filho, e não recordando estes mistérios, não meditando sobre eles, não se debruçando sobre eles, não pode aurir, não pode beber nesta fonte cristalina e limpa, daquela alegria que desceu do céu com Jesus em Belém. É a graça que precisamos, meus queridos, para que o nosso Natal não termine
não se esgote numa mesa cheia de comida, ou nos pacotes bem embalados de presentes dados e recebidos. Que é isso? Seria o pior dos mundos. Nossa atenção agora deveria se voltar para o presépio. Para aquela ilustração do último lugar do mundo, o último fim do mundo. Até geograficamente falando era, porque era o extremo oriente do Império Romano, na época. Lá, no fim do mundo, resplandeceu a maior alegria da qual se tem notícia. A maior alegria da qual se tem notícia. Deus nos amou e nos deu seu Filho único, penhor, garantia desse amor. E essa deve ser toda a nossa ocupação e preocupação. Porque assim será, meus queridos. As criaturas, todas elas, sem exceção, vão acabar um dia, mais cedo ou mais tarde, falhando. Vão sim nos deixar na mão. Mas o amor de Deus é desde sempre e para sempre. E Deus, sabendo da tristeza que cobre o mundo, dessa nuvem de tristeza que cobre o mundo inteiro, não obstante o abuso dos sentidos pela comida, pela bebida, pelos prazeres imorais e criminosos, que não resolvem nada, só pioram o quadro triste, o quadro que já é bem triste. Deus quis, no nosso caso, que mais uma vez a Mãe Igreja nos recordasse, pela palavra de Deus, pelo anúncio da palavra de Deus, que aquela alegria testemunhada por aquela gente tão simples e tão humilde, continua à disposição daqueles que se decidem também, por sua vez, a se tornarem humildes e simples. Daqueles que, antes de tudo e acima de tudo, têm sua confiança e o apoio de sua vida em Deus. O apoio de sua vida em Deus. Que ainda que aparentemente demore, cumpre e bem o que promete e o que fala. Procuremos então, agora estamos aí há 2 dias, praticamente terça-feira, a partir das vésperas da terça-feira, já entramos no mistério do Natal do Senhor. Supliquemos peçamos a Deus a graça de aproveitar estas horas que nos separam da celebração da liturgia do Natal, que aterrados os vales de nossa alma e rebaixados os montes e as colinas
do nosso coração pelo amor de Deus? É. Preparemos um caminho para que o Senhor, ao chegar, nos conceda algo daquela alegria que foi e fez o sentido da vida de todos aqueles que pela primeira vez puderam estar próximos do menino Jesus, do Filho de Deus feito homem. Agora é a nossa vez. Olha aqui, outra coisa Deus não tem para oferecer. E eu digo aos senhores e às senhoras, sem medo de errar, se o que acabamos de anunciar não nos bastar, nada nos bastará. Nada nos bastará. Nada nos bastará. Procuremos então as melhores disposições para que quando ouvirmos na liturgia o anúncio do profeta Isaías, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Venha com o anúncio, aquela onda de verdadeira alegria, que plenificando o coração, o liberta da escravidão e da dependência do que não é Deus. E haveria vida mais bem-aventurada, mais feliz, do que aquele que, encontrando todo o seu bem e toda a sua alegria em Deus, não faz consistir sua paz e o seu contentamento em nenhuma outra criatura, em nenhuma outra coisa criada? É o que mais precisamos, senhores. Não deixemos passar, não deixemos que os sentidos pesados, sobrecarregados pelo brilho fáctuo deste tempo, muita luz, muito colorido, muita música, muita novidade, muito vai e vem. Não deixemos que os sentidos façam pesar nossa alma, de modo que o Filho de Deus, no seu novo nascimento, ao aproximar-se de nós, não encontre em nós outra coisa a não ser o que encontrou em Belém: casas cheias e portas fechadas, hospedarias lotadas e portas fechadas. Portanto, agora, esta saudação que trocamos, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, deixará de ser uma forma de trato social bem educado e civilizado para se tornar uma realidade, conforme a nossa disposição de lembrar as obras do Senhor, de recordar que aquilo que Deus fez, e fazendo o que fez, encheu o mundo de santa e perene alegria, que aquela alegria não se encerrou, não terminou, mas continua se expandindo no tempo até o fim dele. E que agora chega a nós, olha que beleza, bate em nós, como uma onda nos atinge, mas cujo efeito vai depender desta disposição de prestar atenção, de se colocar na cena,
do Evangelho do Nascimento. Sim, de entrar com o Espírito na gruta de Belém. Portanto, temos que sair das vitrines dos shopping centers, né? Sair, tirar a alma das vitrines dos shoppings e das lojas e colocar a alma lá no presépio. Porque ali está todo o bem e toda a alegria de quem sabe quem é Deus e do significado, do poder e da extensão de suas benditas obras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.